Fala, minha rapaziada, estamos chegando com o nosso Mineiro Cast e vamos falar, né? Vamos analisar esse time do Vasco após essas duas vitórias seguidas, uma pela Sul-Americana contra a Puerto Cabello e uma pelo Campeonato Brasileiro, né? Uma contra o Sport, as duas em São Januário. Já vai deixando o seu comentário, se você acha que já dá para confiar nesse time, que vai fazer uma temporada boa, ou ainda temos coisas a acertar, coisas para evoluir. Bom, o trabalho do Carille como um todo, eu acho que ele evoluiu desde que começou, mas evoluiu pouco, evoluiu lentamente. Mas, querendo ou não, evoluiu. Eu acho que a chegada dos reforços no meio do trabalho dele, né, o Nuno, Garré e Lloyd, mas principalmente o Nuno, que ele pôde aproveitar mais, fez uma diferença nessa evolução. O Nuno trouxe com ele o Coutinho, o Nuno trouxe com ele o Piton. Eu acho que ele somou bastante, não só na parte individual, mas também ajudando outros jogadores a voltar a performar legal. Uma coisa que ainda fica em dúvida sobre o trabalho do Carille é a defesa, né, em que pese aí que ele não pôde repetir muitas vezes a mesma dupla de zaga, vinha jogando ali com Oliveira e João Vitor. Aí o Oliveira machuca, ele começa a jogar com João Vitor e Freitas. Aí o Lemos fica em forma, ele passa a jogar com João Vitor e Lemos. Agora o Lemos machucou a costela, jogou com João Vitor e Freitas. Então é complicado também você ter um entrosamento de uma dupla de zaga que não consegue fazer 3, 4 jogos na sequência, né? Isso eu acho uma coisa natural da gente observar. O sistema defensivo como um todo, ainda não pode se dizer que a gente tem um sistema defensivo sólido. É verdade que nos últimos jogos a gente sofreu menos, mas tomamos 3 ali do Corinthians, por exemplo, né? Que poderia ter sido mais, teve VAR e tudo mais. Eu acho que o sistema defensivo ainda é uma incógnita. E o meio-campo, com a crescida do Felipe Coutinho, com o Tietê voltando, o Paulinho ainda tem muito a acrescentar. O Hugo Moura tá firme ali no primeiro volante. Cara, eu acho que é um trabalho que a gente pode falar até aqui bom. Os números do Carille são excelentes. Ele tá com 58% de aproveitamento. Perdeu 5 jogos de um total de 17. E desses 5, 3 foram pro Flamengo, que a gente já falou aqui, infelizmente, atualmente tem um elenco melhor que o nosso. E é difícil a gente querer cobrar do treinador que ele simplesmente vença o Flamengo no início de trabalho, né? Talvez com mais entrosamento, com mais conjunto, a gente consiga equilibrar um pouco mais essa questão. Então, assim, vamos continuar observando, né, o treinador do Vasco, que parece que arrumou o time titular. Agora é dar entrosamento para esse time e trabalhando o elenco, porque estamos ainda vivos em 3 frentes e é tudo muito longo, né? Ainda tem muito Campeonato Brasileiro, ainda tem muita Copa do Brasil, Sul-Americana. Enfim, uma maratona que tá longe do fim. Falando agora do time, né? Claro que a gente vai sempre falar do Carille aqui, mas falando do time, vamos pegar o time de trás para frente, né? O Vasco tem um bom goleiro, o Léo Jardim. É claro que um jogo ou outro ele vai falhar, todos os goleiros do futebol falham vez ou outra, mas para mim é um goleiro que mostra segurança, um goleiro que decide jogos, né, a favor do Vasco. Contra o Sport, por exemplo, teve o Vasco vencendo por 2-0, quase que o Sport diminui, né, leva o 2-1 pro vestiário e eles chegariam ao gol de empate, né? O que eles fizeram seria o de empate, se não fosse o Léo Jardim naquela última bola mano a mano do primeiro tempo. A dupla de zaga, como eu já disse, falta entrosamento e falta o João Vitor ser mais do que a gente espera. Pagamos uma grana cara no João Vitor, é um cara jovem, é um cara que é o zagueiro que tem mais sequência nesse time. Então, tá dando muito vacilo, muita bobeirinha, não tá conseguindo ser minimamente útil numa bola aérea ofensiva, né? E zagueiro tem que ter isso. Então, a puxada de orelha aqui no João Vitor. E hoje, para mim, o parceiro ideal dele é o Freitas mesmo. Acho que o Lemos vai acabar voltando pro time titular, mas eu gostei muito desse zagueiro Lucas Freitas.
Acho que é uma grata surpresa aí o cara que tava no Juventude, né? Era um reserva lá, jogou a reta final do Brasileirão e tá jogando bem sempre que requisitado com a camisa do Vasco. Os laterais eu acho que é um ponto forte nosso. O Piton tava vindo numa fase horrível e, como eu disse, com a chegada do Nuno ele volta a jogar bem e tá crescendo de produção. O Paulo Henrique eu já não tenho o que falar. O Paulo Henrique para mim é um dos melhores laterais direitos do Brasil. Eu falo que se ele jogasse no Flamengo, no Palmeiras, no Galo, ele já teria sido chamado para a seleção se bobear. O Wesley foi, né? O Wesley do Flamengo foi. Por que o Paulo Henrique não seria? Eu vi um quadro comparativo entre os dois e, sei lá, a cada 10 quesitos, o Paulo Henrique é melhor em 7, sabe? Defensivamente ele é muito bom, gosta de fazer os seus golzinhos, principalmente com a canhota, né? Então acho que de laterais a gente tá bem servido. O meio-campo, cara, é uma parte que precisa de mais entrosamento. Tem jogadores que ainda não estão no seu melhor ritmo. Vide Paulinho, vide Tietê, né? Eu acho que quando principalmente esses dois, tiverem com melhor físico e principalmente já no ritmo do restante do time, eu acho que o Vasco vai mudar de figura, cara. Vai melhorar muita coisa. Independente de qual seja o titular, Tietê ou Paulinho. Eu acho que são dois jogadores de muita qualidade que vão ajudar bastante. O Hugo Moura hoje é o nosso melhor primeiro volante. Acho que nem temos outro com a mesma característica, com a mesma pegada. É um fato preocupante isso, né? A gente sabe que volante toma muito cartão amarelo. Numa dessa aí, o Hugo Moura tá suspenso num jogo importante de Copa, por exemplo, ferrou, né? Então, é o que a gente fala de montagem do elenco. O Vasco tá achando o seu time titular mais longe ainda de ter um elenco pronto para essa temporada. E fechando esse meio-campo, a gente tem que destacar o excelente 2025 que faz o Felipe Coutinho. É o vice-artilheiro do time na temporada com 5 gols, atrás só do Verratti. Tá participando muito dos jogos. Contra o Porto Cabelo, tudo bem que ele errou muito gol, perdeu algumas oportunidades, mas tá muito participativo. Contra o Sport a mesma coisa. E o interessante, que meu amigo João Almirante até destacou na transmissão do Expresso, é que o Coutinho tá uma sequência forte, né, cara? Parece que as lesões ficaram para trás e o Coutinho vai ser poupado aqui ou ali, mas tá bem interessante de ver esse 2025 do Coutinho, né? 2024 eu acho que foi uma decepção, até pela expectativa que a gente cria em cima do jogador. O 2025... eu acho que até agora é bem satisfatório, para dizer o mínimo, e creio que o Coutinho ainda vai evoluir, ainda vai ajudar mais o time do Vasco. E aí a gente chega no ataque, cara, onde hoje tem um dono da ponta esquerda e um dono da referência, né, da centroavância, vamos colocar assim. Só a ponta direita que tá aberta. O Nuno Moreira caiu como uma luva nesse time. Parece que já tá jogando entrosado aí no Vasco há uns 2, 3 anos. Muita personalidade, né? Chama o jogo, vai pra cima, faz tabela, aparece dentro da área pra ajudar, dá assistência, faz gol. Cara, tudo bem que ao início a gente tem que sempre falar isso, porque já aconteceu outras vezes do jogador começar muito bem e depois cair. Mas até aqui, acho que são 7 jogos do Nuno, podemos afirmar com tranquilidade, foi uma ótima contratação do Pedrinho, né? Acho que Coutinho e Nuno são as maiores contratações do Pedrinho. Lembrando que o Coutinho quis vir, né? Nem foi uma contratação difícil. Foi mais acertar os ponteiros ali. Agora o Nuno não. O Nuno o Vasco foi buscar, pagou uma grana nele. Então, como eu sempre digo, né? Quando tá errado a gente critica, a gente chega o pau aqui. Quando tá certo a gente tem que ter coerência e elogiar também. Então, ótima contratação do português Nuno Moreira. Tenho certeza que vai ser bastante útil no decorrer da temporada. Pablo Verratti poupa tempo, né, pessoal? O cara que meteu gol em 2023, meteu gol em 2024 e vai metendo gol em 2025. É impressionante. O aproveitamento dele nas finalizações é muito alto. Por isso que eu bati sempre na tecla quando gente vinha reclamar. Pô, o Verratti tem que sair, o Verratti tá atrapalhando o time. Cara, você tem que entender a característica do jogador. Se você municiar o Verratti 3, 4 vezes num jogo, ele vai te entregar os gols. Isso não é achismo. Isso são os números que ele demonstrou até aqui.
São fatos, né? Se o Verratti está tendo que ficar saindo da área toda hora e não está recebendo para finalizar, o problema está no time e não no jogador. Então, 13 gols já em abril. Meio de abril, ele já tem 13 gols. O que será esse 2025 de Pablo Verratti, hein? O céu é o limite. E na ponta direita, como eu disse, a única posição destes 11 titulares do Vasco que ainda não tem dono, né? De jeito nenhum a gente consegue apontar um titular absoluto. Se fizer uma enquete, eu tenho certeza que parte da torcida vai falar Garré, parte Adson e parte Ryan. E quem ganha com isso é o Carille, que tem opções, quem ganha com isso é a gente, que vê ali uma disputa sadia e um jogador puxando o outro pra cima, né? Se um tá dedicado, um tá aparecendo bem, o outro vem junto com ele. Isso é muito bom. Falando dos três especificamente, o Garré tá se soltando, né? Deu assistência contra o Porto Cabelo, participou do primeiro gol contra o Sport. Eu acho que tem que dar uma sequência. Agora que ele tá começando a mostrar alguma coisa, a gente não vai tirar ele do time titular, né? Eu acho que seria uma incoerência. Se quando ele tava mal, manteve, agora que ele tá evoluindo, dá uma sequência, deixa um pouquinho mais. O Adson ainda é uma questão física, né? Contra o Porto Cabelo, por exemplo, o departamento médico preferiu preservar e tem todo um planejamento de minutagem até o Adson conseguir jogar os 90 minutos de novo, né? E aí é uma questão, sim, de paciência, de entender como que funciona isso, uma volta de lesão. A gente quer, né, que o Adson seja titular todo jogo, mas infelizmente não é possível e quem diz isso não sou eu, são os médicos, é a medicina esportiva, né? Então vamos aguardar o Adson. Acho que ele tá pegando confiança. Contra o Sport deu uma finalização legal ali para a defesa do Kaique França. Vai voltando aos poucos, né? Vai voltando aos poucos. E o Ryan, que eu devo estar falando isso aqui pela 50ª, 90ª, milésima vez, ele voltou muito diferente do sul-americano, cara. Ele voltou mais disposto, né? Nem tecnicamente, sabe? É a motivação, é a personalidade que ele criou lá na seleção. Por isso que a gente fala que seleção é importante na base. Para isso serve como experiência, né? O garoto tem contato com molecada que às vezes está jogando fora do país já, enfrenta jogadores que estão jogando fora dos seus países, né? Tipo argentinos que já estão jogando na Europa e etc. E eu acho que isso faz o jogador crescer. O Ryan é um menino que na base sempre mostrou muita força e muita velocidade. Um atacante ali, sempre jogou de segundo atacante, de centroavante. No Vasco principal, ele vem sendo sacrificado, jogando de ponta, mas vai dando conta do recado, vai se adaptando também, né? O jogador tem que saber fazer isso na sua carreira, que é adaptar a um treinador, a um estilo de jogo, a um time. E hoje é complicado a concorrência para o Ryan ser centroavante, né? Ele está competindo com o Pirata, então ele vai ter que se contentar pelas pontas mesmo. E, pô, esse gol que ele marcou contra o Sport é o que a gente quer ver mais, né? Isso é uma jogada de ponta, né? De atacante de lado, que ganha na velocidade, enfim. Às vezes vai cruzar, às vezes vai bater pro gol. Nessa contra o Sport, ele entra cara a cara com o goleiro e fuzila e faz o terceiro gol do Vasco. Enfim, pessoal, acho que esse time titular do Vasco, respondendo, né, a pergunta se dá para confiar ou não, eu acho que dá para confiar que a gente vai fazer uma temporada, no mínimo, parecida com a do ano passado. Um campeonato brasileiro de meio de tabela, ou um pouquinho melhor, e fazer uma graça ali nas Copas, né? Chegar na fase final de uma delas, e ali, meu amigo, tudo pode acontecer, né? Quando você chega numa semifinal, você pode enfrentar uma equipe muito favorita do outro lado. Às vezes você tá naquela noite inspirada, seus jogadores estão na noite inspirada, e o time que em tese, né, que no papel tem o pior elenco, passa. Então, vamos tentar chegar aí nas fases finais, ou da Copa do Brasil, ou da Sul-Americana. Todo mundo sabe aqui a minha preferência, eu tô hypadão para voltar uma conquista internacional e ganhar essa Copa Sul-Americana, mas não é fácil, né? A gente viu contra o Porto Cabelo, que vai ser um dos piores times dessa Sul-Americana aí, que não é fácil, porque todo mundo dá a vida, né? Competição internacional é bem peculiar.
Enfim, e falando um pouco do banco do Vasco, eu acho que falta ainda, né? Falta ainda. A gente, por exemplo, pro gol, eu não sei se dá pra contar ali com o mesmo nível, por não ter visto muito do Fusato mesmo. Nas laterais, eu tenho certeza que o nível cai muito, tanto o Puma pela direita contra o Vitor Luiz pela esquerda. Na zaga, nesse último jogo, por exemplo, o Luiz Gustavo da base teve que subir. Então, olha aí, né? Tá tendo que recorrer à base para tampar buraco em jogo. No meio-campo, não tem reserva do Hugo Moura. No segundo volante, beleza. Tá disputando ali Tietê e Paulinho, então a opção é boa. E no Coutinho também, você tem um Payet que entrou bem aí nos últimos jogos. O Payet oscila bastante. Quando ele resolve jogar bola, ele é diferente, tem muita qualidade e ajuda o Vasco. Acho que pro ataque do lado esquerdo, tem o Lloyd Augusto, cara, que até agora, pô, é pífio, né? Foi engraçado antes dele chegar, a gente sempre faz piadinha e vamos fazer sempre, né? Tem que levar o futebol de forma mais leve. Mas depois que entra em campo, aí tem que deixar o meme de lado e jogar a bola. E até agora nada. Até agora nada, né? Do lado direito tem a disputa ali do Ryan, Adson e Garré, então são boas opções. E pro lugar do Verratti também não temos um reserva, vai ser o Ryan, né? Sempre que a gente precisar, o que tem mais características ali é o Ryan, é a posição dele na base. Apesar de que do jeito que esse Vasco joga, eu acho que o Ryan vai ser pouco aproveitado se jogar de centroavante. Então é isso, galera. Eu concluo que a gente vai fazer um 2025 minimamente parecido com 2024 ou até um pouco melhor. Eu acho que quem tá com medo de rebaixar, eu acho que não é pra tanto, tá? Eu acho que não é pra tanto. A gente vai ter uma sequência complicada agora no Campeonato Brasileiro. Vamos pegar o Ceará fora, o Flamengo, depois tem Cruzeiro fora. É uns 3, 4 jogos aí que vai ser difícil pontuar. Mas a gente tem que entender que são as fases da tabela, né? Depois de você pegar vários jogos difíceis, aí vai ter um jogo mais acessível. O importante é você ir sempre pontuando em casa e beliscar um pontinho aqui e outro ali fora. Essa é a receita de você fazer um campeonato de primeira página da tabela, que é o mínimo que a gente espera, né? Se esse time responder e começar a namorar ali uma pré-Libertadores, uma Libertadores, aí a gente vai apoiar, a gente vai empurrar esse time ainda mais. Beleza, meus amigos? Vou deixar um card passando aí para quem quiser conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. Até o próximo Mineiro Cast. Dali Vasco, tamo junto e até lá. Informação com o